Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste domingão, passando a conta e fechando a régua nos conteúdos de hoje aqui no canal. Olha, novamente vou falar algo que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Falta apenas o Botafogo fazer a sua parte, já que os resultados de hoje e também a exceção do jogo de ontem entre Red Bull e América Mineiro favoreceram demais a estrela solitária de General Severiano. Hoje nós estamos novamente, caso o Botafogo vença o Atlético Mineiro amanhã, na briga pelo G8. Mas depende do Botafogo fazer a sua parte. Por quê? Explico bem. O Fortaleza empatou em casa hoje com o Atlético Goianiense. Não é só o Botafogo que se dá ao luxo de empatar jogos mais fáceis, né? O Atlético Goianiense conseguiu o empate contra o Fortaleza em um jogo em que o Dragão poderia até mesmo ter vencido essa partida, já que foi melhor em grande parte do jogo ali, teve algumas chances. O Luiz Fernando, aquele mesmo, marcou o gol do Dragão, depois foi expulso. Diego Loureiro fez Diego Loureiro fez algumas grandes defesas e o jogo foi importante, já que o Fortaleza não conseguiu pontuar. Com isso, o Botafogo está ali a 2 pontos da equipe nordestina. Caso a gente vença o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, o Botafogo chegaria a 50 pontos. Automaticamente ultrapassaria o Fortaleza e voltaria para a 10ª posição. Claro, continuaríamos a 2 pontos do Atlético Mineiro, que é a primeira equipe dentro do G8. Seria o nosso adversário direto, né? Vantagem hoje para a primeira equipe dentro do G8 é de 2 pontos, tanto para o G8 e também para o G7. Amanhã é vencer ou vencer, não tem outro caso. O empate garante o Botafogo matematicamente na Copa Sul-Americana, já que hoje a equipe do Coritiba venceu o Flamengo e continua ali a 6 pontos atrás do Botafogo, tendo mais 2 jogos a fazer no Campeonato Brasileiro. Eles podem chegar a 47 pontos. Mas eu falo isso aqui sempre no canal e repito, né? Matematicamente, o Botafogo não está classificado, mas virtualmente está, porque tem ali o Red Bull Bragantino, Goiás, Santos, todas essas equipes entre Botafogo e Coritiba, né? Falta apenas ali a consumação em relação à pontuação. Mas os resultados foram favoráveis e colocaram o Botafogo no jogo em relação à vaga na Libertadores. O único resultado ruim foi esse do América Mineiro, que eu não contava com essa vitória. Eu achava que era um jogo com uma cara de empate. Se tivesse rolado o empate, né? A primeira equipe dentro do G8 seria o São Paulo com 51 pontos. A nossa diferença, caso a gente vencesse o Atlético Mineiro, seria de 2 pontos. Repito, é bom falar isso, né, em relação aos resultados ajudarem, mas quem não se ajudou foi Botafogo não vencendo o Cuiabá. Se a gente tivesse feito a nossa parte naquele dia, teríamos 50 pontos e mesmo se amanhã a gente não vencesse o time do Atlético Mineiro, nada estaria perdido, porque nós teríamos mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Quem colocou a sua situação complicada foi o próprio Botafogo. Então, agora é fazer o quê? Vencer as 3 partidas. Amanhã, contra o Santos e contra o Atlético Paranaense e ver o que vai dar. Mas os resultados foram favoráveis e entro dentro daquilo também. Até pensando na 9ª posição é algo importante, né? Já que o Botafogo ficando em 9º foge das 2 fases preliminares da Copa do Brasil e é sempre bom fugir desse tormento, né? Que essas fases são bem complexas. Mas os resultados foram favoráveis. Falta o Botafogo fazer a sua parte. E isso, ainda bem que o jogo amanhã é fora de casa. E fora de casa o Botafogo tem conseguido vencer. Vamos torcer que amanhã as coisas sejam favoráveis para o nosso glorioso. Este daqui é o nosso Noite Alvinegra. Você vai deixar seu like, vai fortalecer aqui o canal com a sua inscrição e vai mandar esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque esse canal é de botafoguense, esse careca para botafoguense que tá aí. E o Botafogo divulgou a lista dos relacionados para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. São eles, os goleiros Gatito Fernandes, Lucas Perry e Douglas Borges, os laterais Rafael, Daniel Borges e Marçal. Hugo não foi relacionado, então o Botafogo só levou 2 laterais pela direita e 1 pela esquerda. Se precisar numa eventualidade, o Daniel Borges pode fazer a lateral esquerda. Os zagueiros Cuesta, Canu, Carli e Adrielson. O Felipe Sampaio não foi relacionado para esta partida. Os volantes Tietê, Patrick e Gabriel Pires. Os meias
Piazon, Lucas Fernandes, Jacob Montes e a volta de Gustavo Sauer, que faz também o papel de ponta. E os atacantes ali, os jogadores que jogam tanto na ponta quanto no ataque. Tiquinho Soares, Matheus Nascimento, Vitor Sá, Luiz Henrique, Júnior Santos e Jefinho. Então é a volta do Gustavo Sauer, que há algum tempo, depois que teve uma virose, não foi mais relacionado, não havia sido mais relacionado, e ele está de volta para a partida de amanhã. Qual deve ser o Botafogo, TF? Vou falar mais atentamente sobre isso dentro do nosso giro de notícias com pré-jogo, mas muito provavelmente Gatito, Daniel Borges ou Rafael, a zaga Adrielson e Cuesta, na lateral esquerda Marçal. Meio campo, não sabemos se ele vai jogar novamente no 4-2-4, como ele tem atuado, ou se vai fazer o meio campo mais, digamos que com os 3 jogadores, que ele sempre coloca. Se ele mantém os 3 jogadores, então é Tietê, Lucas Fernandes e Gabriel Pires ou Patrick de Paula. Não sabemos o que ele vai fazer, né? Se coloca ali Tietê de primeiro e uma segunda linha com Lucas Fernandes e Gabriel Pires, ou Patrick de Paula de primeiro volante, Tietê de segundo e Lucas Fernandes um pouco mais à frente, não sabemos, só amanhã, 1 hora antes do jogo. Nas extremas, o Botafogo terá de um lado o Jefinho, do outro Júnior Santos ou Vitor Sá. Isso também é um ponto que a gente tem que aguardar, e no comando de ataque, Tiquinho Soares. Repito o que eu falei, jogo importante, vencer. O Botafogo tem que fazer a sua parte, que é vencer os jogos. Conseguindo vencer, aí a gente vê o que acontece em relação ao final, né, do Campeonato Brasileiro e também a pontuação. Segundo o Fogão Net, né, ele pegou algumas publicações de sites franceses, vou ler aqui na íntegra o que foi colocado pelo portal botafoguense. Caso o Botafogo queira devolver Luiz Henrique no final da temporada, pelo que tem sido falado na imprensa francesa, o Glorioso teria que pagar um valor de 1,5 milhão de euros, aproximadamente 7,5 milhões de reais, caso o Botafogo queira devolver o Luiz Henrique no final da temporada. O Botafogo tem um valor fixo para comprá-lo ao término do contrato, que vai até o final do ano que vem. O início do empréstimo será até o meio de 2023, mas tem uma cláusula já de prorrogação automática até o final do próximo ano, e o Glorioso teria que pagar algo em torno de 8 milhões de euros de maneira definitiva, caso queira ficar com ponta, que até agora não performou com a nossa camisa, né? Foi um daqueles jogadores que ele chegou e não foi bem. O que fazer? O salário do Luiz Henrique é um salário consideravelmente, assim, alto, né? Não é um salário gigantesco, mas é um salário alto. Eu faria o que se eu fosse Botafogo? Calcularia o valor que seria gasto em relação ao jogador até o final do ano. Porque se o Luiz Henrique não performar, o Botafogo tem a obrigação ali, se ele cumprir certas cláusulas, de pagar esses 8 milhões de euros, que daria mais ou menos, com a cotação do euro de hoje, 40 milhões de reais. É algo que você tem que realmente ter essa ideia, né? O Botafogo não confirmou essa cláusula, tentei ali apurar a informação, mas não houve a confirmação se tem essa cláusula ou não, mas pelo lado da imprensa francesa, que deve ter visto isso junto ao Olympique de Marseille, você tem essa situação. Vale a pena você pagar esse 1,5 milhão de euros, ou vale a pena você apostar que o Luiz Henrique possa performar e no final do seu empréstimo ali ter a obrigação de pagar os 8 milhões. É uma faca de 2 gumes, né? Você ter essa aposta em relação ao atleta, que é um bom jogador, não é um mau jogador, mas você tem o quê? Esses 3 jogos restantes do Campeonato Brasileiro para entender isso, fazer essa avaliação interna, e se não valer a pena, você vai e paga esse montante e não fica com o jogador. O que vocês fariam? Apostariam em mais um ano de Luiz Henrique? Ou vocês chegariam agora no final do ano e fariam as contas? Vale a pena a gente pagar esse 1,5 milhão de euros e não ficar com o jogador para o ano que vem? O que vocês fariam? Comentem aqui, tamo juntos, o canal do TF é feito para todo o torcedor botafoguense. Estarei de volta aqui às 5 da manhã com o nosso giro de notícias, mais pré-jogo de Botafogo e Atlético Mineiro. Tamo juntos, beijo, mais 2 vídeos aqui, assistam. Fogão sempre pra cima deles, fogão sempre, fogão. Até mais tarde, valeu, fui.